Olá, Djalma. Olá, Rogério. É uma alegria poder novamente estar aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus com esses nossos irmãos. Exatamente. Realmente que Deus te abençoe, a você e toda a sua família. E aqui nós estamos mais uma vez, Djalma, vamos relembrar rapidamente Vamos? o estudo anterior? Vamos. Nós vimos no estudo anterior o tempo que o juízo iria começar, o julgamento iria começar. E esse tempo marcado de acordo com a palavra de Deus, ele veio com uma profecia. E essa profecia foi dada a Daniel. Daniel, quando teve essa visão, a Bíblia relata lá que ele passou mal, ele ficou até doente, porque ele não conseguia compreender a visão. E é interessante o carinho que Deus tem pela humanidade, né, Rogério? Você vê que Deus envia um anjo para interpretar o sonho, a visão a Daniel. E nós vimos essa visão lá em Daniel 8, verso 14, principalmente a parte principal que gerou dúvidas em Daniel. Tá? E aí vem o anjo lá no capítulo 9, 24 a 27, trazendo a interpretação real do sonho. E nessa interpretação mostra que aquela profecia de um verso, de Daniel 8,14, tá? Ela se estenderia de anos depois de Daniel até 1844. Esse anos depois, começou-se a contar a partir de 457, porque na interpretação do sonho, conforme o anjo o faz a Daniel, ele dá lá quando começaria, desde a saída da ordem para a restauração e tudo mais, que nós vemos lá em Daniel 9, 26, se não me engano, 25, 26, tá? Vem colocando quando iria começar. E quando saiu essa ordem, foi dado lá por Ciro, né? No ano 457. E aí você passa a contar, lá fala 2.300 tardes e manhã. No conceito bíblico, tarde é o período noturno e manhã é o período diurno. Então, para Daniel, isso não foi difícil entender. Não. É difícil, muitas vezes, a nossa realidade, nós compreendermos isso. O período tarde na Bíblia representa o período noturno e manhã o período diurno. Então, estava falando o quê? 2.300 dias. Quando você pega lá em Números 14, verso 34, também Ezequiel, falando o quê? Para cada dia equivale ao quê? A um ano na profecia. Se cada dia equivale a um ano, 2.300 dias, 2.300 tardes e manhã, equivale a 2.300 anos. E 1844, então, foi uma data marcada por Deus para que começasse a restauração da verdade, que a vida havia sido jogada por terra, mas o principal, que estava começando ali o julgamento, o juízo no céu. E que juízo é esse? Isso tudo nós vamos ver no estudo de hoje também. Tá? A lei que foi usada, a lei que vai ser usada nesse julgamento é o que nós vamos ver no estudo de hoje. Tá bom? Djalma, Sim. Então o estudo de hoje aí é a lei do Tribunal do Céu. Isso. Eu aí agora, então, convido você para agora fazermos uma breve oração, então abrimos a palavra de Deus. Feche seu olho, assim como você está, e vamos orar a Deus. Grande Deus, nosso Pai, mais uma vez, ao estudarmos a Tua palavra, queremos que o Senhor envie o Teu Espírito para estar aqui conosco e estar com cada um que está agora nos assistindo também. Amém. E que nos dê a bênção da compreensão da Tua palavra, ó Deus. Por favor. Por favor, assim como o Senhor inspirou os profetas, nos ilumine também agora a compreender tudo isso que foi inspirado. Amém. Nos ajude, nos abençoe. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, Djalma. Então agora estamos aptos para estudar a palavra de Deus. Sim. E nós vamos começando já com uma primeira pergunta, Djalma. Como devemos proceder? Porque diante de tudo isso que você relembrou, e agora nós falamos que o tema é a lei do Tribunal do Céu, como devemos agir, como devemos proceder, Djalma? Essa é uma questão que a gente precisa ter em mente diante de tudo isso. Você pode ler para a gente, Djalma? Posso. Tiago 2,12 diz assim, ó, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, a palavra de Deus vem falando que esse negócio de você falar uma coisa e fazer outra, não é de Deus, não é obra de cristão. Aqui vem dizendo, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. E como? Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Acho interessante como classifica a lei. A lei aqui, que ela restringe, ela diz não para isso, não para aquilo outro, ela restringe. A Bíblia chama ela de lei da liberdade. É o que está falando aqui.
E é essa lei da liberdade que vai nos julgar. Agora, por que ela nos restringe? Qual é o intuito dela em nos restringir? O intuito dela é justamente o quê? Nos proteger. Nos proteger do quê? De se machucar com o pecado. Esse é o intuito da lei. Ela não salva. A lei não salva. Quem salva é o autor da lei, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Isso, perfeito, Djalma. Então aí nós devemos proceder conforme a lei da liberdade. Exato. Essa lei da liberdade, você já deu um toque aqui que é. Sim. Nós vamos ver agora que lei é essa. Justo. Né? Em Tiago 2, 10 e 11, Djalma, acho que você já está na passagem aí. Você pode ler, só para a gente agilizar o tempo aí. Então vamos lá. 2, 10 e 11 diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. É o que a palavra de Deus diz. Então, Djalma, dá a entender, pela aí, não adulterar, né? E não matar. Que lei que fala esses dois mandamentos, pelo menos aí? Aí está, né, um ponto importante. Ela reporta uma lei, né? Isso. A lei não tem somente esses 2 pontos. A lei tem mais 8 pontos. E aí, qual é essa lei? Os 10 mandamentos. A lei de Deus lá, os 10 mandamentos, Isso, né? Os 10 mandamentos. Isso. E que alguns confundem. Confundem, alguns com má intenção e outros não. Tá? Alguns dizem que essa lei não é a lei de Deus, é a lei de Moisés. Mas a Bíblia deixa claro que essa lei é a lei de Deus e escrita pelo próprio dedo de Deus, conforme está escrito lá em Êxodo 31, verso 18. Tá bom? Pode Então, ler aí, Djalma, essa lei, então, nós já falamos aqui que é os 10 mandamentos. Isso. Tá? E nós vamos aí convidar você a abrir também, então, Êxodo capítulo 20, o versículo 3 ao versículo 17, é onde fala os 10 mandamentos. E aí nós vamos discriminando aqui cada mandamento. Eu vou começar a ler aqui, Djalma, eu vou ler até o 4º mandamento. Aí depois você lê o 5º até o 10º. Pode ser, Djalma? Pode ser. Então, vamos fazer assim. O primeiro mandamento começa assim. Eu convido, você abre a sua Bíblia. Por favor, a gente até aguarda um pouquinho para que você acompanhe conosco. É importante você estar acompanhando conosco aí na leitura, na sua Bíblia. Tá? Então é Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Começa assim, que é o primeiro mandamento, tá? Não terás outros deuses diante de mim. O versículo 4, esse é o primeiro mandamento. E o versículo 4, 5 e 6 é o segundo mandamento, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O versículo 5, não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E o versículo 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento, mas continua agora no terceiro mandamento, que é o versículo 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E agora vamos ler aí o 4º mandamento, que é o versículo 8 ao versículo 11. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Djalma, agora aqui eu terminei do 1º ao 4º mandamento, que é uma divisão dos 10 mandamentos ali, tá? Então, aqui eu já fiz propositalmente para a gente falar assim, do 1º ao 4º mandamento é a nossa relação com Deus, né? Agora o Djalma vai ler do 5º ao 10º mandamento, que é a nossa relação pessoal nossa aqui, né, Djalma? Isso, horizontal. Então vamos lá. O 5º mandamento diz assim:
honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E vai logo na sequência, não matarás, não adulterarás. E depois vem, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E vem o último mandamento dizendo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aí vem discriminando, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses são os 6 últimos mandamentos, que é como você discriminou bem, aqui, eu falei na horizontal assim, né? Na horizontal aqui, meu trato com o meu próximo. Tá? E eu vejo aqui, Rogério, o formato da cruz, né? Que a cruz tem aqui o formato na vertical e o formato na horizontal. Né? Isso. E aqui você vê, a horizontal nos mostra o nosso compromisso com Deus. A vertical, né? A vertical. E a horizontal, ela mostra o meu compromisso com o meu semelhante. Tá? É a lembrança da cruz aqui também. E a palavra de Deus, ela sempre nos aponta para lá. A nossa salvação está na cruz. A nossa salvação não é a lei. A lei não é a salvação, mas ela aponta para o Salvador. E o Salvador morreu numa cruz por você um dia. E aqui você vê 6 mandamentos, que se você quebrar um, você vai perceber que você está machucando alguém e se colocando de tal forma ali que você pode ser a vítima também. Tá? Porque a lei ela faz isso, ela te protege para que você não seja vítima. É esse o papel principal da lei. E nós estamos vendo aqui Deus então colocando uma cerca para te proteger. E me chama a atenção o primeiro de relacionamento com o próximo, onde fala, honra teu pai e a tua mãe. E aí vem uma promessa, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um compromisso que Deus faz para que você respeite o seu pai e respeite a sua mãe. Ele não está perguntando se o seu pai te respeita, mas ele diz para você, honra seu pai e sua mãe. Porque se você honrar, eu te darei dias longos na terra. É uma bênção que Deus tem para te dar. E outras coisas mais que vêm na sequência também. Vamos lá? Vamos lá, então. Seguindo aí, os 10 mandamentos, a gente já tinha até antecipado, né? Que disse Jesus a respeito dessa lei, Djalma? Por que é importante a gente estudar isso daí? Né? Sim. Porque muitos falam que quando Jesus veio, ele veio aqui nesse mundo, viveu entre nós, depois ele foi crucificado, foi morto e depois ressuscitou. Exato. Né? E muitos falam que agora o mandamento mudou, não é mais o sábado, é o domingo. Né? O que Jesus disse a respeito desses 10 mandamentos que está lá no Antigo Testamento? É isso que nós vamos ler. Mateus 19, verso 17. Versículo 17. Você já vai lá em Mateus 5, 17 e 18, Rogério? Vamos lá, que assim para a gente agilizar, né? Isso. Então, Mateus 19, verso 17, vem dizendo assim, respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus estava falando aqui com um jovem rico, se você pegar o contexto, está falando com um jovem rico, e dizendo para ele, meu amigo, quem é bom? Bom, só existe um, e se você quer fazer a vontade, tem que guardar o quê? Os mandamentos. É o que Deus vem colocando. E é interessante, porque muitas vezes podemos estar no mesmo patamar ou no mesmo nível do jovem rico. Ele tinha um conceito de que ele era guardador da lei. E Jesus ali naquele momento mostrou a ele que ele não guardava a lei. Porque a lei, de acordo com aquilo que nós apresentamos a divisória agora, a Bíblia, no próprio Velho Testamento e depois agora no Novo Testamento, Jesus também confirma essa divisão, dizendo que a primeira parte é justamente nosso amor para com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda parte é amar ao próximo como a ti mesmo. Se o jovem rico amasse a Deus acima de todas as coisas, ele teria se voltado para trás, vendido todos os seus bens e voltado para seguir a Cristo. Se ele amasse o próximo como a ele mesmo, tinha pego os seus bens agora, que ele já tinha vendido, e doado para os pobres, porque ele se preocupava também com os pobres. Mas Jesus ali mostrou para ele que ele não guardava os mandamentos, e ele mostrou também ao ir embora, triste, que ele não estava disposto a guardar os mandamentos como Deus espera. E como está você? E como estou eu? Estamos preparados também para seguir conforme Deus o quer? É uma luta que o cristão tem que viver. E nós temos que lembrar, dificuldades nós teremos, mas nós temos um Cristo que diz que ele já venceu e pode nos dar a vitória também. Você confia nele, eu confio e creio que você também. Djalma, eu vou ler aí, só para reforçar aí, Mateus 5, 17 e 18. Tá? Eu convido que você abra a sua Bíblia. Mateus 5,
capítulo 5, versículo 17 e 18. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Lembrando que é o próprio Jesus falando aqui, tá? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha só o que o próprio Jesus está falando sobre a lei, Djalma. Ele está falando aqui que ele veio cumprir, ele não veio mudar nada. De jeito nenhum. Porque seria até incoerente ele vir para mudar a lei, ele vir morrer numa cruz, para depois mudar a lei. Simplesmente. Aí não precisaria o sacrifício, não é, Djalma? Mudasse antes, né? Mudasse antes, não é? Então era só mudar antes, que aí não tinha um pecado, mudava tudo. Não, mas aí que entra o detalhe. O que Deus é, ou o que Deus fala, é eterno. Tá? Então Deus não muda. E aí, a prova disso que Deus não muda é que o próprio Jesus deixou bem claro aqui que enquanto não cumprisse tudo aqui, nenhum i, nenhum tio seria mudado da lei. Justo. E aí entra o detalhe. Nós já estudamos isso daqui e só reforçando isso daqui. Essa lei, Djalma, ela vai ser reforçada lá por toda a eternidade e ser observada em toda a eternidade, inclusive no céu. Sim. Aí nós vemos aí Cristo reforçando a importância de guardar os mandamentos. E tem N versículos bíblicos falando sobre isso. Eu gosto muito, São João 14, verso 15, que é pequenininho assim, sabe? E lá diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E quem está falando isso? Jesus. Meus amigos, eu gosto de reportar sempre o Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden foi expulso os seus habitantes de lá, Adão e Eva. Não foi porque eles comeram fruto, foi porque eles desobedeceram. Para Deus é importante a obediência, porque a obediência é sinal de confiança. Se a Bíblia diz que quem crer será salvo. Então, o que é crer? É confiar. Eu confio em Deus ao ponto de obedecê-lo conforme Ele espera de mim? Essa é a pergunta que deve ser feita por mim e por você também. Vamos lá? Então a resposta é: Jesus disse que deveríamos guardar toda a lei, Djalma. Exato. A próxima pergunta: quem será justificado? Vamos lá para ver? Vamos lá. Justo. Romanos, capítulo 2, versículo 13, Romanos 2, 13 e Romanos 7, 12. Enquanto vamos achando aí, vai no 7, 12, Rogério. Enquanto vamos achando, o que é ser justificado? O que é ser justificado para você? De acordo com a Bíblia, é você receber um prêmio que você não merece. Ou seja, alguém que merece está lhe dando o prêmio que você não merece. O prêmio que eu não mereço. E qual é o prêmio que nós não merecemos? Nós não merecemos a vida eterna. Mas como Cristo merece, Ele nos dá o perdão. E é isso que nós vamos ver aí. Romanos 2, verso 13. Olha só o que diz aqui. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Percebam bem, aqui Paulo, aquele mesmo que muitos dizem, que ele fala, a lei não tem valor algum, a lei foi abolida, aqui ele vem dizendo que nós vamos ser justificados, por quê? Por obedecer. Tá? Meu amigo, se você quer ser justificado, o primeiro passo é a obediência. A lei não te salva. Mas o que Cristo espera em você? Obediência. Então ele não vai olhar para o desobediente, ele vai olhar para aquele que é obediente para poder justificá-lo. Ninguém vai ser salvo porque guarda, mas vai ser salvo por quê? Porque Cristo morreu por você. Mas ele vai olhar para aqueles que creem nele, conforme diz a palavra de Deus. E quem crê nele são aqueles que obedecem os seus mandamentos. Romanos 7,12, Djalma, diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Fantástico. Eu acho que não precisa nem acrescentar muita coisa. A própria palavra de Deus aqui já deixa bem claro. O mandamento aqui, ele é importante. Ele não vai te salvar. O mandamento em si, o João acabou de falar aqui, eu só vou reforçar isso aqui. Você guardar os 10 mandamentos ali, fielmente todos, não, isso não vai te garantir salvação. Salvação é em Cristo Jesus. Mas, em resposta a esse amor de Cristo, que deu a vida por você, aí você vai
cumprir a sua parte nessa aliança. E aqui eu vou relembrar aqui, Djalma, a questão de um casamento. Sim. Né? Quando você faz ali Voto. o pacto, o voto, né? com a esposa ou com o seu esposo, aí você, né? Você está ali afirmando assim, ó, eu vou ser fiel a você por toda a minha vida. Sim. Né? Agora, isso não quer dizer que não vai ter problema, Djalma. Em nenhum momento. Né? Mas aqui está falando assim, é um pacto que você está falando, é um voto que você está falando com a outra pessoa, que, ó, de todas, no caso nosso aqui, para a esposa, né? De todas as mulheres desse mundo, eu estou renunciando a todas, porque eu quero exclusivamente a você. Né? É isso que você está falando. Justo. E quando você faz isso em relação aos 10 mandamentos a Deus, fala assim, de todos os outros deuses que eu sei que não existe, né? Eu só quero adorar a esse Deus verdadeiro, o Deus que me criou, que criou você, que criou a todo o universo. Ô, Rogério, e quem escreveu isso aqui? Foi Moisés que escreveu? Não, esse texto não foi Moisés. Né? Por que estou dizendo isso mais uma vez, né? Dizem que Paulo, de certa forma, garantiu aqui que a lei foi abolida. Você vê, o texto é de Paulo, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Ele escrevendo aos romanos. Aos romanos, justamente. Então lá, quem será justificado? Né? Aqueles que realmente se entregam a Cristo e aí cumprem sua parte na aliança. Exatamente, exatamente. Vamos lá, seguindo a próxima pergunta. Quem nos capacita a guardar os 10 mandamentos, Djalma? Ah, isso é bom. Filipenses 4,13, Djalma, se você quiser encontrar aí, eu vou para João 1,12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Filipenses 4,13. Isso. Estamos aí. E é um versinho grande também que tem na Bíblia, né? Diz assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Já disse tudo. Você só pode fazer alguma coisa em Cristo Jesus. Sem Ele, nada somos. Precisamos dele para tudo. Aí, em conseguinte aí, Djalma, João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E João 15, 5 e 10, você está encontrando aí, Djalma? Pode ser. João aqui, vamos ver aqui. 15, 5 e 10. Aí aqui, ó. você encontrou, pode ler. 5 e 10? Não, pode ler, Rogério. Ó, eu vou ler o versículo 5, vai ser o 10. Pode então, ser? Vamos lá, pode vamos ser. Lá. O 5 diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vou falar mais o quê? Mas vamos ler o 10, que complementa. Tá? Diz assim, ó, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Quem está falando isso é o próprio Cristo que está falando. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Isso é Cristo quem está dizendo. E ele está dizendo porque ele deu o exemplo, ele permaneceu na lei do Pai, obedeceu ao Pai, e por isso ele permaneceu no amor do Pai. Ele está dizendo, ele deu o exemplo para mim e para você. E quando Jesus esteve aqui, quanto do Novo Testamento estava escrito? Nada. Não tinha o Novo Testamento. Não existia. E ele está falando de qual lei? A própria lei que sempre existiu, que é a lei que está escrita no Velho Testamento, mas é a lei que sempre existiu. A lei de Deus é eterna, conforme diz Salmo 119. E ainda é redundante, dizendo que ela dura para sempre. É o que a palavra de Deus nos coloca. Então o próprio Jesus disse que nos ajudaria a obedecer a esses mandamentos. Gostei do verso 5 que você leu, sem ele... Nada podemos fazer, né? Justo. E realmente a força é ele que dá, a saúde é ele que nos dá, a sabedoria, né, discernimento é ele que nos dá, é ele que nos ajuda. Então, em cima daquilo que nós acabamos de falar, se me amais, guardareis os meus mandamentos, conforme diz a palavra de Deus. Qual a decisão que você toma hoje? A decisão correta, coerente. Nós vimos aqui a história, citamos aqui por cima a história de quem? Do jovem rico. Jesus disse para ele qual era a receita que ele tinha que fazer. Mas ele não fez a receita, ele não executou aquilo que Deus havia lhe dado. Mas qual é a decisão que você vai tomar? Será que aquilo que você tem ao seu redor
é mais importante do que o próprio Deus. Eu gosto muito do que fala lá em Apocalipse, dizendo que nós temos que ser fiel até a morte. Não existe fidelidade para com Deus até a hora que tem dificuldade. A fidelidade com Ele é custe o que custar. E custando o que custar, você aceita Jesus hoje como seu Salvador, você está pronto para ter uma vida ao lado dele? Esse é o convite que nós deixamos hoje feito para você. E na realidade esse convite não é nosso, esse convite é de Deus. Deus está chamando cada um de nós. E qual a resposta que nós vamos dar para ele? Espero que a sua e a minha seja, queremos estar ao lado dele, seja assim constantemente. Djalma, Sim. Então, pelo que nós estudamos hoje, nesse estudo, a lei do Tribunal do Céu, que é o que vai ser usada para julgar todas as pessoas, é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Correto? Correto. Então, diante dessa verdade, o que você decide? Você decide conhecer melhor essa lei de Deus? E aí eu vou reforçar para você. Releia novamente lá, Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17. Releia ali todos os 10 mandamentos. Medite nessa lei, tá? Decida realmente aprender mais, conhecer melhor os 10 mandamentos e praticar esses 10 mandamentos. Eu e o Djalma aqui, nós já decidimos isso. Eu espero que você também decida conhecer melhor a lei de Deus. Amém. E a outra parte, Djalma, guardar os mandamentos pela graça de Cristo. Porque se o próprio Cristo prometeu nos ajudar, eu tenho certeza absoluta que Ele vai nos ajudar. Eu só preciso confiar, né? Precisa confiar nisso, né? Exato. Então, se você, assim como nós também, decide guardar esses 10 mandamentos, conforme está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, lá em Êxodo 20, reforçando mais uma vez, se você decide, peça que Deus o ajude. Ele está disposto e eu tenho certeza que será uma grande alegria para Ele poder te ajudar a obedecer esses mandamentos. Djalma. Amém. A palavra de Deus diz, claro, que há alegria no céu quando o pecador se arrepende, né? Isso. Então, aquilo que o Rogério acabou de dizer, haverá festa no céu, porque você aceitou obedecer, guardar os mandamentos de Deus, ser fiel a Ele. E lá no começo você falou que a gente tem que proceder conforme aquilo que a gente aprende. Justo, né? De tal maneira falar e de tal maneira proceder. Isso. E o apelo, então, é que realmente você esteja vivendo de acordo com o que você está estudando na tua palavra. Amém. Tá? Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, amorável Pai, mais uma vez estamos diante de Ti na qualidade de seus filhos. Agradecemos, Senhor, porque hoje nós abrimos aqui a Sua palavra. Nós vimos que seremos julgados, nós vimos qual lei será usada no tribunal do Senhor. E essa lei é a lei do Senhor. Pai querido, por favor, tenha misericórdia de nós, porque ao olharmos para a sua lei, nós vemos que todos nós estamos condenados. Mas quando olhamos mais à frente, vemos a cruz, vemos o Senhor dando a sua vida por cada um de nós. Vemos que o Senhor transforma o nosso coração e nos capacita para sermos obedientes. Amém, o Senhor Pai. nos convoca e no final de tudo acaba nos capacitando para sermos obedientes. Amém, por favor, Senhor, transforma o meu coração, o nosso Amém, coração, ó Pai. Amém. Por favor, nos ajude a sermos fiéis a Ti. Por favor, Pai. Abençoe a cada um que está lá do outro lado, na sua casa. Vai estar numa cadeira, vai estar numa cama, vai estar deitado. Que o Senhor coloque as suas mãos sobre cada um destes. Por favor, Deus. Que o seu Espírito Santo toque na vida de cada um deles. Amém. E que eles possam tomar uma decisão fiel hoje, firme ao lado do Senhor. Amém, de ser fiel ao Senhor para sempre. Amém, Deus. Pai querido, quero estender o pedido de oração também aqui, em favor de duas pessoas. A Carla Gabriela, que está internada na UTI com o Covid. O seu esposo Lucas tem pedido oração constantemente. Peço que o Senhor a abençoe e abençoe também o Lucas, ó Pai. Peço que o Senhor também abençoe a Gabi, que está o quadro dela tem piorado, mas para Ti nada é impossível. O Senhor tenha misericórdia dessa menina, tenha misericórdia da família também. E assim como elas, tem muitos outros aí penando, sofrendo nesse momento que nós estamos passando tão difícil na nossa história. Por isso nós pedimos e imploramos pela Sua infinita misericórdia, Senhor. Por favor, cubra o Seu povo de bênção. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Até mais. Fique com Deus. Que Deus te abençoe.